Olá, amigos e amigas, a graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos vocês. Hoje aqui no Deus Pode, trazemos para você o nosso amigo, queridíssimo João Xará, o profeta do amor. Só fala de amor, ele é amor por tempo todo, né? E a gente vai falar do capítulo 3 sobre os filhos de Deus. Eu pergunto, você é filho de Deus? Responda para você mesmo. Nós somos filhos de Deus, pastor Douglas? Aqueles que aceitaram a Cristo como o único e eterno Salvador. Os São, demais são criaturas. são criaturas de Deus, né? Pastor Douglas, obrigado pela sua presença. Uma boa tarde, um bom dia, uma boa madrugada. Estamos aqui no ar todos os dias. O Deus Pode. É um prazer estar aqui. Beijo para agradecer a Deus, em primeiro lugar, e depois ao Senhor, e me deixar fazer parte de um pouquinho da vossa história. Muito bem. Nós vamos também, ao final desta programação, dessa live, vamos estar orando por todos vocês. Eu já tenho aqui na minha mão um copo com água e nós oramos para que Deus abençoe. Claro, é uma coisa simbólica, né? Mas a gente ora para que Deus manifeste na nossa vida bebendo a água que foi Ele que criou. Aliás, uma coisa que me chama a atenção muito é a água. Às vezes, pastor Douglas, eu estou dentro da água, você fala, água, quem é você? Quem é você? Sabe, que suporta tudo, que invade o planeta todo, e você evapora, Quem é você? É interessante essa reflexão, né? O problema é se ela respondesse, mas como ela não respondeu, virou uma reflexão filosófica boa. Muito boa. Porque a água sustenta navios pesadíssimos. Pesadíssimo. Destrói arranha-céus, tudo. muralhas, destrói diques, inunda tudo. Mas compensação, a água ela é tão flexível. Você pega na mão e ela se adapta em qualquer lugar. Exatamente, você joga traz vida, também. traz morte pelo poder. Eu estou falando isso, eu pensei aqui, eu falei, muitas das vezes nós queremos ser rígidos, duros, como um tronco de árvore muito grosso. E se nós tivéssemos essa liquidez, essa fluidez e o poder como a água, a gente nunca seria destruído. Verdade. Maleável, né? Então, sai pela esquerda, pela direita, e vai vivendo. Eu até vejo isso o seguinte, que é é aquele que obedece o propósito de Deus. Quando tu é muito rígido, vamos pensar no caminho da vida. O caminho da vida é como um rio. Ele é cheio de curva, tortuado, quedas. O rígido quebra fácil. Exato. Se você for como a água, obedecer o fluxo daquilo que Deus quer na tua vida, tu chega ao mar. Por exemplo, essa água aqui, a gente vai beber, ela vai entrar no teu organismo e vai circular em todo o teu ser. Ela vai irrigar o sangue, o cérebro, vai entrar no coração, no fígado, em todo o corpo, ela vai estar presente. Então, isso é água. Sem água não tem vida. Sem água não há vida. Uma molécula de hidrogênio, aliás, 2 de hidrogênios, H2 e 1 de oxigênio. Só isso. Eu gosto de nadar. Então, quando eu estou nadando, eu vejo que a água, você me impressiona, porque você me sustenta, você me dá a condição de mover. Enfim, eu fico maravilhado. Obrigado, Senhor, porque tu criaste a água. E sem água não tem vida. Por isso nós estamos aqui para celebrar a vida através da água. Prepare o seu copo com água, que no final vamos orar para Deus abençoar a sua água. E você vai ver o poder que Deus tem de fazer o milagre acontecer quando usamos este elemento como ponto de contato na sua vida. É simples assim. Vamos orar para iniciar? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos na Tua presença, a Tua palavra nos assegura isso. Onde houver 2 ou mais unidas em Teu nome, o Senhor se faz presente aqui. E pedimos ao Senhor neste momento que nos ilumine com a Tua presença santa, venha iluminar nossas mentes, a mim, o pastor Douglas, a Carla que está conduzindo a programação e a todos que assistem este programa. Sejam todos visitados pelo Teu Santo Espírito. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Vamos lá, então. O João capítulo 3 diz assim: os filhos de Deus, na tela, Carlinha, vede quão grande amor nos tem
concedido o Pai. Mantenha a sua Bíblia aberta aí. O Pai. Que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Por isso, então, pastor, que o mundo rejeita o crente, o cristão, né? Porque nós somos de outro reino, né? Exato, temos outra criatura no meio desse mundo. O ser humano ele foi degenerado quando pecou. Depois, em Cristo Jesus, ele tem a chance de ser regenerado. Isso significa ser gerado novamente. Quando nós lemos lá em criatura, né? Em João, né, que o discurso para Nicodemos, né, que é necessário que tu nasças de novo, que ele fala, Senhor, como posso eu entrar no ventre da minha mãe? Ele ironiza, né, fala, tu mestre já de tais coisas, não nascer da vontade do homem, mas nascer da vontade de Deus. Um ponto aqui. É isso que faz toda a diferença na sua vida. O próprio João ele vai dizer que o mundo jaz do maligno. Se você hoje tem uma nova identidade, se você hoje é uma nova criatura, uma pessoa regenerada, filho de Deus, pois nasceu da vontade do próprio Deus, você hoje é co-herdeiro de Cristo, é um filho adotivo de Deus, filho do amor. O filho adotivo é aquele filho do amor que você escolhe, que você ama, que não nasceu de ti, mas você escolheu amar, independentemente da origem dele. É isso que Deus fez contigo. O mundo não pode te amar. O mundo não irá te amar, pois o mundo jaz do maligno. É impossível. É verdade. É impossível. Chegando agora na parte do conhecimento, é impossível um mundo conhecer aqueles que são de Deus e, acima de tudo, o próprio Deus. A mente do mundo é carnal. Só conhecem a mente de Deus aqueles que têm a mente espiritual. Porque a sua mente é transformada. A mente é de Cristo. Paulo ele diz na sua epístola romana: quem conhecerá a Deus? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aqueles que têm a mente de Cristo conhecem o Pai. E aqueles que têm a mente de Cristo, eles vão ficar inconhecíveis aos olhos daqueles que não têm a mente de Cristo. Inconhecíveis. Obrigado. Aqueles que não têm a mente de Cristo. É impossível conhecer. Deixa eu falar para você uma coisa importante, né? E por que há essa diferença? Os nascidos de Deus e os nascidos da carne. Eu nasci da minha mãe, Dona Mirtes, o habitou meu pai, Alexandre, e nasceu o Joãozinho. Assim, há 70 e poucos anos atrás, eu já estou... Eu nem me lembro mais desse ato, né? Mas nasci do meu pai e da minha mãe. Carne gera carne. Você nasceu do seu pai e nasceu da sua mãe. Carne. Agora, teve um momento em que eu tive um encontro com Deus. Ele se apresentou a mim através da sua palavra, o que pregou para mim, e aquela palavra entrou. E para deixar a par disso, a palavra que entrou na minha vida foi Isaías capítulo 53, versículo 4. Anota aí, você pode ver lá, porque como é que eu fui descoberto? De que forma Deus alcançou? Qual foi a palavra que ele alcançou, pastor? Qual foi o versículo assim? Maldito o homem que confia no homem, né? Faz da carne o seu braço, assim aparta o seu coração de Deus. E você, cara, qual foi o versículo? Lembra, não? Foi tudo, né? Apartar de mim, maldito. A libertação de uma mágoa do seu pai, né? Então, de alguma forma Deus falou com você, perdão. Deus vai falar com você também. Fala comigo, foi o pastor Douglas, foi com a Carla. Então, a gente, quando tem esse encontro, desenvolve aí um novo pensamento, ou seja, a conversão, na verdade. Quando você se converte é porque você estava indo numa direção, você deu uma volta e passou a andar no outro. Eu chamo isso de 180 graus. Aos que falam 360. Porque, de fato, os que dão a volta 360 voltam no mesmo lugar. Não se convertem. Mas os convertidos, eles viram para o outro lado. Ou seja, eu não conhecia Cristo. Não tinha conhecimento, apesar de ter uma religião. Toda a minha família é católica, é uma parte também da Umbanda e do Candomblé. Mas eu não conhecia Cristo ainda. Eu conhecia outras formas de fé. Até que eu conheci Jesus. Ele mudou, então, a minha história. E disse, vem para mim. Eu, então, passei a ler a Bíblia, passei a ter contato com a palavra, né? Entendimento, passei a frequentar os cultos da igreja. E aí, passei a ter entendimento dessas coisas. Até, num dado momento, eu decidi entregar a minha vida para Jesus. Uma decisão pessoal. Como assim? Me batizei nas águas. É um mandamento, né? Cristo é você, aquele que crer e for batizado, já salvo. Então, eu entendi isso, eu precisava me batizar. Alguém me disse, mas João, você foi batizado quando era criança. E alguém falou, não, você não pediu isso, você não sabia disso. Você não sente. Agora você pode tomar a decisão. A decisão é sua. Então, se é minha, eu vou tomar a decisão agora. Me batizei nas águas. E depois, eu entendi também que tem que ser batizado pelo Espírito. Não basta só batizar nas águas, tem que batizar no Espírito. Ou seja, há um batismo que vem sobre nós do próprio Jesus. O batismo nas águas é feito pelo homem. O pastor se batiza.
Mas o batismo do Espírito Santo é o próprio Senhor Jesus que derrama você o Espírito dele, mediante a sua dedicação, a sua busca, o seu arrependimento, o seu desejo de receber dele o Espírito dele. Espírito. Tanto o Espírito do outro lado das religiões pode entrar em você, como também pode entrar o Espírito de Deus pelo Espírito Santo. Então, os Espíritos são aí. Tem muito Espírito falando para aí. Decida-se pelo Espírito Santo. Uma vez tendo o Espírito Santo, você se torna uma nova criatura em Cristo. A mente de Cristo vai agora habitar em você pelo Espírito de Cristo. Sem o Espírito Santo, você não tem mente de Cristo. Uma explicaçãozinha básica, né? E o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, é o Espírito que nos dá, assim, o penhor da salvação. O penhor da sua salvação. É a garantia de que, tendo ele, eu vou ser salvo. Porque no dia da minha ressurreição, quando eu morrer, o Espírito que foi comigo me levanta, me leva até o Pai. Então, a garantia plena de que você vai ser salvo é que você morra com o Espírito Santo. Sempre oriento as pessoas na igreja, pastor Douglas, não morra sem receber o Espírito Santo. A salvação é Deus que decide, o juiz é Deus. Mas se você morre com o Espírito Santo, é o penhor, né? É o penhor. Você se torna templo de Deus. É garantia. E Deus acaba por fim falando, não, fiz o templo errado. Deus não erra. Não erra, né? Não, Deus, ele escolheu. O templo é de Deus. Isso é falar aqui só da questão do nascer de novo, que às vezes a pessoa vai ouvir, né? Vai falar assim, poxa, mas eu sou filho de Deus. Mas se você não aceitou Jesus, você não tem poder para se tornar filho e filha de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus no Evangelho segundo a João, capítulo de número 1. O versículo é o versículo 12 até o versículo 13. Mas a todos quanto receberam, a eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da palavra de Deus. E como é que isso ocorre? A pregação do Espírito Santo, a pregação da palavra. Você está ouvindo a palavra, o Espírito Santo está te convencendo que você é um pobre, um miserável pecador. E mesmo sem merecer, Deus te ama. E mesmo sem entender as grandezas de Deus, Deus vai na sua direção para te salvar. E o primeiro contato com Ele é o que diz mais à frente aqui João Batista a pregar: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Jesus repete isso várias vezes: arrependei-vos, pois é chegado dos céus. Arrependimento. Todo pecador, ele precisa de se arrepender. E essa palavra arrependimento, ela traz um pensamento grego da palavra metanoia. Metanoia é exatamente isso que o senhor falou, meia volta. Então, quando a gente fala metanoia, a gente está dando uma meia volta. Para quê? A Bíblia nos ensina que todos nós fomos criados por Deus. E que todos nós temos uma centelha divina dentro de nós. Só que, mediante o pecado, mediante as dores dessa vida, nós vamos nos afastando cada vez mais de Deus. O profeta Isaías 59 diz que a mão do Senhor nunca esteve encolhida para nos ajudar, para nos salvar. Os seus ouvidos nunca estiveram ensurdecidos para ouvir a nossa voz, mas era o nosso pecado que nos separava de Deus. Então o arrependimento, ele faz cair por terra essa barreira e nos faz retornarmos à primeira essência, ao primeiro amor. Então, quando um pecador arrependido clama a Deus perdão, clama a Deus mudança na sua vida, salvação, Deus ouve dos altos céus e atende ele. Deus inclina os seus ouvidos para nos ouvir, ou estende as nossas mãos e nos tira do moturo do pecado, da lama do pecado, nos limpa, nos dá veste nova. E o mais, mesmo nós sermos de outra paternidade, pertencermos a um outro pai, o pai mentira, pois vivíamos exatamente cumprindo as ordens dele, Deus vai lá e nos resgata e nos adota, nos chama então de filhos, pelo sacrifício do Filho do seu amor, a sair a Jesus Cristo. Muito bem, se você entendeu, diga graças a Deus, ok? Tá assim, faz assim, ó, joia, gostei, amém. Deus abençoe. Vamos agora, Carla, para o versículo 2, eu vou ler até o 10, tá bom? Assim, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, veremos. Nós vamos ser iguaizinho a Jesus, que bacana. Quando Ele se manifestar, nós seremos iguaizinho a Ele. Isso nunca esqueci. Desde que eu vi esse versículo, eu guardo comigo. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Como Ele também é puro. Então, qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se, se limpa, foge das palavras torpes, dos palavrões, da mentira, vai se limpando, né, para ser puro. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O versículo 4, o 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar
os nossos pecados, e nele não pecado. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, ninguém se engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo. Olha que coisa. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus, qualquer um que nasce de Deus, não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele. Não pode pecar quem é nascido de Deus. Isto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Forte, né? Lê isso várias vezes aí. Me diz sobre isso. Eu também estou aqui impactado, porque o que vai para lá vem para cá também. Eu estou aqui, né, sentindo mesmo, pastor Douglas. Isso toda vez que eu prego, levo a palavra numa igreja, e o pessoal geralmente fala, fala muito comigo também, que é uma via de mão dupla. Mais conosco, né? Muito mais, porque a exigência é muito maior. Mas esse texto ele é muito rico, né? O versículo 3, essa epístola toda universal de João, a primeira epístola, é muito rica teologicamente, ela é muito pesada teologicamente. Essa parte da teologia dela é soteriologia, que fala a respeito da salvação. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos. Eu tenho uma frase que eu guardo no meu coração. Então, uma vez eu pregando, falei, eu guardei isso. Eu fico triste, porque eu não sou o homem que haverei de ser, que deveria ser. E fico alegre, porque nem de perto eu sou um homem que era sem Jesus Cristo. Aqui fala exatamente disso, que o Filho do Homem se manifestou para cada um de nós. Ele nos tirou do império das trevas e nos deu uma mudança. Nós hoje, qualquer um que se converter verdadeiramente a Cristo, versículo 3 diz, ele purifica a si mesmo. Mas cada vez mais próximo de Cristo, mais pecador eu minto. É isso mesmo. Né? Eu costumo falar, alunos de igreja, pregando, que cada vez mais próximo de Cristo é quando você, que é pobre igual a mim, que tem às vezes uma casa, que tem uma luz bem fraquinha, e você vai passar uma roupa naquela luz bem fraca, né? Aí você passou, achou que a roupa tá maravilhosa. Tu botou, aí tu saiu numa luz mais forte, aí tu vê um pedacinho amassado aqui. Tu chega no lugar do evento, da festa, que tem muita luz, você nota verdadeiramente que a tua roupa está mal passada. Tu fala, meu Deus, mas que vergonha, eu passei a roupa, mas está meio escuro e está mal passada. E assim somos nós. Aos nossos próprios olhos, nós analisarmos a nossa própria luz, a luz da humanidade, poxa, nós estamos bem abertos. Nós lutamos contra o mal, fazemos justiça, abdicamos palavrão, deixamos bebida, somos homens de uma só mulher, as mulheres de um só marido, gostamos da nossa família, trabalhamos, vamos à igreja, estamos muito bem. A nossa própria justiça. Mas a Bíblia diz para mim e para você que a nossa justiça é trapo de imundície. Meu Deus. Então, se eu analiso a minha vida segundo a mim mesmo, eu nunca vou prosseguir no caminho de perfeição que Cristo quer que eu seja, porque eu vou estagnar. E aí, então, vai acontecer algo na minha vida que eu vou me acostumar com os meus pequenos erros. Lá em Cantares, ele vai falar, Salomão, ele diz sobre o jardim. Ele diz, temos de tomar cuidado com as raposinhas. As raposinhas, elas entram e ninguém percebe. E são elas que destroem todo o jardim. Eu fui pastor na roça, né? E tinha um galinheiro. O galinheiro, ele protegia dos lobos-guará, protegia dos gatos de entrarem, gato do mato, tô falando, né? Para matar as aves que ali estavam, as galinhas, os pintinhos, né? Da águia que pegava o gavião que vinha voando e pegava o pintinho, protegia disso tudo. Mas pela manhã, muitas das vezes, as pessoas que cuidavam da galinha lá, elas tomavam um baque. Porque entrava, né, umas raposas pequenas lá na coisa e destruía o galinheiro inteiro. Chegaram vários pintinhos mortos, várias galinhas mortas. O pequenininho. Essa é a nossa vida mesmo. Muitas das vezes nós estamos ligados naquele pecado que é o pecado grandioso. Adultério, roubo, a prostituição, homicídio, né? E a pessoa, ela esquece dos pequenos pecados. E o texto, ele vai falando aqui de pecado. Pecado é pecado. Grande ou pequeno, ele é pecado. E ele, é claro, aquele que comete o pecado é do diabo. Oh, meu Deus. Jesus não me libertou do império das trevas. Ele não me libertou do domínio de Satanás. Libertou. Só que existe uma proteção que Deus nos dá, que ela só pode ser quebrada de dentro para fora, e não de fora para dentro. O diabo não pode atingir aquele que Deus chamou, a não ser se essas pessoas saírem da proteção que Deus colocou elas. E como que essas pessoas saem da proteção? Elas saem da proteção cometendo pecado. E muitos denominam isso como brechas espirituais. E essa brecha espiritual, naquele momento, dá uma legalidade ao diabo.
E o diabo, então, ele segura aquela legalidade, bispo. E você, naquele instante, pertence ao diabo. Por isso que o texto, né, ele fala que aquele que comete o pecado pertence ao diabo, porque ele peca desde o princípio, para que pudesse destruir. E ele depois ele fala que aquele que é nascido de Deus não comete, em algumas Bíblias, mas a tradução melhor seria não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e então não pode pecar, que é a nova natureza. É por isso que há necessidade daquele que é crente em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Ele tem uma nova natureza, porque Gálatas capítulo número 5, a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Quem que vencerá essa guerra? Aquele que terá mais alimentação. Imagina duas bestas feras gigantescas, o animal mais selvático que você imagina. Isso é a carne e o teu espírito se degradando um versus o outro. Quem é que vai ganhar essa guerra? Quem ganharia essa guerra? Aquele que estaria mais forte. Então, o que o pecado ele faz com você? Ele faz comigo, ele faz com qualquer um que peque, mesmo sendo homem de Deus, tendo a vida consagrada a Deus. Ele alimenta a sua carne. A sua carne se torna-se mais forte. E em Tiago fica claro isso, que a concupiscência, ela é nada mais e nada menos do que o útero do pecado. Quando eu começo a desejar algo e começo a alimentar aquele desejo pecaminoso, o pecado ele começa a gerar dentro de mim, até ele ter a luz, até eu cometer. Ninguém peca de uma hora para outra. Preste atenção toda vez que você caiu, que eu caí, que nós caímos aqui, como nós planejamos como iríamos pecar. Nós planejamos o detalhe, em ficar oculto, em ficar escondido, sem ninguém saber. Como nós iríamos arquitetar isso? Porque nasce na consciência, no desejo. O desejo, então, ele vai maquinando para dar a luz. No meio do caminho, tu tem uma esperança. E mais à frente, ele vai falar que é o arrependimento. Eu errei. Irmãos, a batalha espiritual está aí. E como tu vai vencer essa batalha? Orando, jejuando, lendo a Bíblia. Porque isso te proporcionará um espírito forte. Um espírito forte te proporciona uma vida cristã. Uma vida cristã vai te proporcionar uma vida de arrependimento. Pois toda vez que você pecar, toda vez que você desejar pecar, o Espírito Santo vai falar no seu coração. E você retornará a Deus arrependido. Não com remorso, mas arrependido. Tu verdadeiramente sentirá aquela dor. É isso aí. Então vamos receber toda essa mensagem e guardar. O que fazer com o que você acabou de ouvir? Ouviu bem? Agora vamos buscar a prática dessa palavra. Eu vou continuar a leitura aqui, pastor Douglas, a partir do versículo 11 e vou até o 24. Vamos lá. Assim. Na terra, porque esta é a mensagem que ouvistes, acabaram de ouvir, desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Você sabe que tem dois mandamentos que são fundamentais para a salvação da nossa alma. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Essa é a religião. Cumprindo esses dois mandamentos, você tem a salvação. Sabia disso? Dois mandamentos só. É só amar a Deus e o próximo a si mesmo. E você consegue. Se você vier pecar, eu de volta por você. Está aqui é Jesus. Então vamos lá. Não como Caim. Não podemos fazer como Caim, que é do maligno. E matou a seu irmão. Aquele que mata o seu irmão é do maligno. E por quê? Por que causa matou? Foi a razão que Caim matou seu irmão. Porque as suas obras eram más. E as de seu irmão, justas. A inveja. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Versículo 14. Porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão, permanece na morte. Veja o amor aqui é tudo, hein? Qualquer que odeia a seu irmão é homicida. Meu Deus, misericórdia. Qualquer que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Ou seja, não vai ter vida eterna com Jesus. Vai ter vida eterna sim, que todos terão vida eterna. Aqueles que vão ter vida eterna com Cristo e aqueles que não vão ter a vida eterna com Cristo. Com o outro, o maligno. 16. Conhecemos o amor nisto. E ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Olha que coisa. Que amor é esse? De a gente dar a vida para o irmão. De lutar pelo irmão. De defender o irmão. E às vezes defender de forma ferrenha. Como Sem e Cão. Como Sem e Cão. E Cão não. Sem e Jafé defenderam o seu pai Noé. Quando ficou numa tenda. Mas Cão resolveu revelar o segredo. Às vezes, irmãos, nós temos que guardar segredos dos nossos líderes também. O líder também é homem e também peca. Eu aprendi cedo isso. Devemos proteger os nossos líderes. Ainda que eles tenham pecado, Deus julgá-los. Mas nós não podemos sair por aí falando mal do líder, do pastor, do bispo, do obreiro, enfim, que seja. A gente tem que
proteger. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Nós não vamos compactuar com o pecado de ninguém, mas também não temos dever de espalhar para ninguém. Aí é uma questão de foro íntimo, né? E chorar com os que pecam. É importante. Às vezes o irmão, por desconhecer a palavra, por falta de comunhão, ele tem prazer em execrar o outro, em destruir o outro irmão. Aí ele pecou, ele adulterou, ele fez aquilo outro. Não é assim que a Bíblia trata, não é assim que se trata. Quantas vezes, como sacerdote, como pastor, eu tive que exortar e até mesmo fazer alguma disciplina com um pastor que estava sobre nosso cuidado, e juntos chorarmos, dizer, olha, o que você fez poderia ser eu também posso ser um homem como você. A gente orientar, conversar e fazer o que tem que ser feito, mas também chorar junto, porque é uma alma que está ali. A nossa luta é pelas almas. Quem, pois, versículo 17, Carlinhos, quem, pois, tiver bens nesse mundo e vendo a seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus. Como pode ter o amor de Deus se o irmão vê o outro sofrendo, passando necessidade e podendo vai acolher? É necessário que façamos isso. Temos que acolher o outro, cuidar do outro, senão não há Cristo em nós. Os convertidos devem viver dessa forma. Meus filhinhos, não amemos de palavra, só de palavra é fácil, nem de língua, mas em obra e em verdade. Pastor Douglas, ser cristão não é fácil, não. Tem que amar o próximo, tem que perdoar o que nos ofende. Nem que seja o próximo em Adão. Tem que amar a ele, né? Tem que amar o próximo em Cristo, né? Mas é o próximo em Adão também. Em Adão também. Pois é. E aí? E ser cristão não é fácil. E você não vai ser crente, não é mal, não. O irmão fala, eu não quero ser crente, porque o irmão que é crente tem que perdoar, tem que amar, ainda tem perigo de perder a alma, a salvação. Não tem perigo. Se você é crente, se você é crente, você vai se esforçar para fazer tudo isso. O Cristo que habita em nós, o nascido de Deus, ele tem o dever de amar. Se não é nascido de Deus, a pessoa não nasceu ainda, não tem como fazer isso. Não tem como. Porque só quem nos dá a capacidade de amar o próximo é o Espírito Santo, é o próprio Deus. Aquele que não ama o seu irmão, o amor de Deus não está nele. Olha que coisa, que ensinamento que tem. E nisto, versículo 19, e nisto conhecemos e somos da verdade, e diante dele estaremos seguros em nossos corações. Porque se nosso coração nos condena, maior é Deus que o nosso coração, e conhece a todas as coisas. Aí vem aqui a orientação. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. O seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu mandamento. Fácil, né? É fácil. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Pastor Douglas, chegamos ao final da leitura desse capítulo aqui, e a tônica realmente desse capítulo é, de fato, o valor do amor. Né? O poder de amor pelo próximo que nos remete a ser cristãos. Deus, ele é amor, né? Ele é amor. Isso é uma definição de Deus, capítulo 5, versículo 3 da mesma epístola, né? Porque este é o amor de Deus, né? Ele fala de agradar o seu filho, de ter moído o seu filho. Eu costumo, quando eu prego, eu falo João 3,16b. E é esse João 3,16. Nós temos João 3,16 do Evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que ele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí a gente vai para a parte B, que da primeira epístola de João, capítulo 3,16. Nisso percebemos o amor de Deus, porque ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. É muito bonito você ler João 3,16, o texto áureo da Bíblia, e falar que Deus te amou, falar que Deus deu o seu Filho em sacrifício vicário para você. Mas será que verdadeiramente você aceitou esse amor em seu coração? Será que verdadeiramente esse amor está caminhando na sua vida? Será que verdadeiramente esse amor está trazendo para você uma transformação de vida? Não sei. Como é que eu saberei? Através do amor ao próximo. Ele diz que aqueles que aceitaram a Cristo como único e eterno Salvador, eles são tão transformados por esse amor que eles passam a amar o seu próximo a ponto de dar a sua vida para ele. Paulo escreve que aqueles que se converteram a Cristo, ele tem a necessidade do seu irmão maior do que a dele. Nós vimos aqui logo no princípio como Caim então mata Abel. Ele não mata porque Abel está fazendo alguma coisa de errado, mas ele mata devido às suas próprias obras. E a Bíblia nos ensina ainda lá no Antigo Testamento do que se queixa um homem. O homem se queixa dos seus próprios pecados. Quando a nossa vida está distante de Deus, a nossa vida ela se resume em ira, tenda, mentiras, barganhas ilícitas, e isso nos afasta de Deus de forma muito completa.
Então, o nosso ser acaba ficando sem nada de Deus. E nós não conseguimos amar mais o próximo. E o pior disso, não é uma indiferença. O sentimento do próprio diabo entra dentro de você. Você passa a odiar o seu irmão. Você passa a ter ódio do seu irmão. Por isso que, bispo, nós não temos no nosso coração de cultivar o ódio a uma pessoa. Mas a gente até fala, né? Desabafar, às vezes fala, fulano também, não faça isso, para na hora. Ore a Deus. Se sentir vontade de falar mal de alguém, morda a língua. Só fale bem das pessoas. Eu lembro desse versículo, uma cilada que uma vez me fizeram, uma questão ministerial, e era uma igreja muito grande, né? Então o pastor, ele enxergou um talento em mim, a questão da palavra, de aconselhar. Eu comecei então a ficar ali. E havia um grupo, né, que falava mal do pastor, eu não falava mal do líder, eu não posso, como obreiro, como membro de uma igreja, falar mal da minha liderança. Eu tenho de defender a minha liderança, cuidar da minha liderança. Eu estou aqui, eu tenho um bispo, uma liderança espiritual na minha vida. E ele já pensou eu falar mal do bispo, ele que ora por ele que está ao meu lado, meu Deus, eu tenho de defender ele, eu tenho de evitar que os problemas cheguem até ele, eu tenho de fazer, ele me dá uma ordem para fazer, eu tenho de fazer da melhor forma possível, porque ele é o meu líder, eu faço para Deus, porque Deus colocou ele como meu líder. E assim é todo obreiro. Então meu pastor foi vendo isso, né? E começou então, meu pastor, ele falando que ele tinha vontade de se afastar, jubilar-se, né, da igreja, e ele soltou, queria me preparar para assumir a igreja. Só a nossa sede, movimentar a questão de recursos financeiros, cerca de 300 mil mensagens. Era uma igreja muito boa. Isso criou uma contenda. Ele só soltou uma vontade do seu coração e ninguém me perguntou se essa era a minha vontade, não. E não era, como não foi. E então começou a armar, né? Eu sou de origem maçônica, né? Meu avô era maçom, meu bisavô era maçom, acho que até meu tataravô era maçom, tria-avô era maçom. E eles descobriram uma loja nos Estados Unidos com o meu sobrenome, uma loja maçônica. Eles tiraram a foto da loja maçônica e levaram, me acusaram perante a Convenção Geral das Assembleias do Brasil, eu era um pastor maçom. E isso eu tive de me defender. E primeiro foi no ministério da igreja, me perguntaram. E eu antigamente assinava, ainda metia 3 pontos. Porque pelo fato de eu maçom, ele falava, bota 3 pontos, isso foi entrando, né, naquela coisa. Hoje eu não faço mais isso, já parei praticando. Então eu falei, meu Deus do céu, Senhor, eu estou sendo acusado em vão. E eu falei, o que eu faço? Cheguei ali à frente, eu falei, irmãos, que aqui estão. Todos vocês me conhecem. Vocês veem a obra de Deus na minha vida. Muitos daqui estão, já receberam visita minha. Muitos daqui estão, receberam abraço mesmo. E eu não vou me defender. Meu avô era maçom, meu tio-avô era maçom, meus primos são maçons, mas eu não vou defender. Vou deixar que eu acredito que vocês são ministros de Deus, foi essa a minha fala. E que o Espírito Santo de Deus vai falar ao coração de vocês. Se vocês decidirem, e a partir de hoje eu não sou mais pastor, a minha credencial está aqui. Vocês rasgam a minha credencial, eu vou vir como membro congregar nessa igreja. Mas sejam sinceros, a voz do Espírito Santo de Deus. E sentei. Meu pastor da época levantou. Por mim, vocês pediram, como eu tenho um ministério, a gente tem de levar. O Douglas, para mim, ele é servo do Deus Altíssimo e ponto. Aí o rapaz que levou a acusação, ele quis levantar, né, para falar. E o pessoal começou a agredir ele. O pessoal gostava, via o fruto. E eu levantei, me lembro disso até hoje. Falei, irmãos, ele foi zeloso. Ele achou que eu estava em algo, segundo ele, não conduzia com a fé cristã. E trouxe para cima. Ele não foi. Conclusão, eu saí absorvido daquela reunião. Um tempo depois, ele, com outro pastor, com a esposa do outro pastor que tinha, acabou caindo. Adultério. E foi um vexame. E alguns dos irmãos chegaram perto de mim. O que Deus fez? Eu falei, Deus não fez isso. Foi ele que fez dentro da sua própria concupiscência. Aí ele, não, mas coisa. Aí chegou ele. Quando ele chegou, ele me abraçou. Falou, pastor Douglas, obrigado por ter me visitado. O senhor foi o único que na frente de todo. O pessoal foi ainda visitar ele. Eu falei, se eu não for visitar ele, quem me visitará no dia que eu cair? Isso é o amor, entendeu? Ao próximo. E não é porque eu não tive vontade de escarnecer dele, não. Eu tive aquela vontade. Eu tive a vontade de brigar, tive a vontade de xingá-lo, tive a vontade de humilhá-lo na frente de todo mundo. Mas não, eu tive de lutar contra mim mesmo. Nós não... O pastor Léo, abraço, pastor Bombeiro, ele tem uma frase que é fantástica, que é não somos perfeitos, somos de verdade. Não somos perfeitos, mas somos de verdade. Irmãos, estou falando do fundo do meu coração. A minha primeira reação foi agredi-lo fisicamente. A segunda foi agredi-lo com palavras. A terceira foi humilhá-lo. Depois foi perdoá-lo. Entender. Porque fui orar. E é isso que acontece. Porque o mal acontece não é por causa do outro. É isso que ele fala aqui. É por causa de nós mesmos. É a obra que nós fazemos, que nos leva ao mal. O teu insucesso não é culpa do seu irmão. É tua culpa. Minha culpa. É a minha fraqueza. A minha carnalidade. Ele fala sobre o amor, né? E para que nós possamos aqui terminar, né? Ele fala, meus filhinhos, versículo 18, não amemos de palavra nem de língua,
mas por obra e em verdade. É demonstrar aquilo que... E algo que me alegra muito ao coração, ele fala dos necessitados, mas o final, 23 e 24, conclui da seguinte forma: e este é o mandamento, o seu mandamento, que creamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos deu. E aquele que guarda os meus mandamentos habita nele, e ele nele. E isto sabemos, que ele está em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Oh, meu Deus, sou fraco, miserável, minha carne é cheia de fraqueza, minha mente é cheia de perversão, meu coração cheio de malignidade. Mas Deus viu dos altos céus que verdadeiramente o Douglas não conseguiria cumprir nenhum dos seus desígnios, nenhum dos seus propósitos, não conseguiria lutar contra a carne, não conseguiria ser santo. Então, o que Deus fez? Ele habitou em mim, bispo. Ele habitou no Senhor para que a gente pudesse, então, ter a chance de lutar contra o mal, ter a chance de lutar contra o pecado. Ele nos deu a instrumentalidade para que nós viéssemos a ser salvos. Ele nos deu a força e o poder para que nós pudéssemos lutar contra o pecado, contra o mal e contra nós mesmos. Ele te salvou. Mas não foi só isso. Ele te sustenta no caminho da salvação para que quando ele retornar, ele te encontre noiva amada, adornada, limpa, perfumada, aguardando ele para habitar com ele por toda a eternidade. Aleluia. Amém. O que dizer depois dessa mensagem do pastor Douglas? Vamos orar e vamos falar com Deus agora. Prepara a sua oração, o seu copo com água, que é chegado o momento da oração. E por hoje, nós encerramos aqui o capítulo 3. Na próxima, no nosso estudo, que é semanal, vamos entrar no versículo, capítulo 4, e encerrar a primeira epístola universal de João. Depois, teve a segunda, né? E fala principalmente, tem sim também, e depois vamos encerrar com a segunda. Só tem um versículo capítulo só, né, João? João é segunda e terceira também. Tem muita coisa de João pra gente ainda. João, ele produziu muito. Muitas pessoas falam do nosso irmão Paulo, né? Mas é por causa da quantidade. Mas João, ele escreve na profundidade super. Eu falo para os meus alunos: vai ler o Evangelho de João, pega o Evangelho de João para ler, depois as epístolas, Apocalipse. Você vai entender todo o pensamento de João. Você vai começar a ver que tudo vai explodindo seu mente. Você vai ver quão profundo era João. Talvez o mais simples. Era aquele que encostava no peito de Jesus. Falei, Senhor, eu preciso tanto de ti. Vamos lá, gente. Prepara o coração, prepara o seu copo com água, Senhor, nosso Deus e Pai. Deus, em nome de Jesus, na tua presença, nós estamos, meu Pai, e para refletir acerca da tua palavra, dos teus mandamentos que às vezes, meu Pai, nos faz tremer, porque por mais simples que pareça ser, mas é difícil amar o próximo como nós mesmos, Senhor. Eu reconheço a dificuldade que temos em realizar a ordem do Senhor, mas ao mesmo tempo, Senhor, nos esforçamos para fazer aquilo que o Senhor determina que façamos. Nos dê coragem, nos dê sabedoria, nos dê força, meu Deus, para perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos humilham, aqueles que se levantam contra nós, aqueles que querem o nosso mal. Meu Deus, seja qualquer razão que nós possamos perdoar a todos que têm se levantado contra nossas almas, contra a nossa vida. Porque eu entendi, meu Pai, que o nosso inimigo maior é o diabo. São as potestades, os principados, os dominadores, este mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal. A nossa luta nunca será contra a carne e nem contra o sangue. Oh, meu Deus, ajuda a gente a entender isso, a viver isso, meu Pai. Não podemos lutar contra carne e sangue. A nossa luta é contra o inferno, Pai. Ajuda-nos a viver, a cumprir estes mandamentos, Senhor. De te amar acima de tudo e amar o próximo como a nós mesmos, Senhor. Mais, meu Pai, que seja a tua misericórdia sobre nós. O amor de Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a nos perdoar. Porque arrependidos sim, estamos, porque não merecíamos estar aqui, mas o Senhor nos escolheu a estar. Então perdoa-nos, ó Pai. Perdoa todos os nossos pecados e não nos deixe cair da tentação do inimigo. Livra-nos de todos os males, porque teu reino, o poder, a honra e a glória do Senhor. Pai querido, nós levantamos o copo agora e pedimos a tua bênção sobre essa água. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha ungir este elemento, Senhor, porque a água também representa o teu Santo Espírito. Venha sobre ela e ao bebermos dela, sejamos visitados em todo o nosso ser. Onde houver doença, onde houver enfermidade, Senhor, assim como o Senhor ordens, para que se criou todo o universo, o Senhor venha dar ordem também, para que através dessa água sejamos curados, libertos de toda a maldade. Em nome de Jesus. Amém. Beba do seu copo com água agora, com fé. Graças a Deus. Temos então ao final dessa live, dessa programação, e que Deus abençoe a todos vocês, sejam todos abençoados, rica e poderosamente. É o que temos a dizer nesse momento. Agradecendo mais uma vez ao pastor Douglas, que nos dá sempre as suas orientações, ensinamentos, enfim, tudo aquilo que o Senhor deu, e estamos também dividindo com todos que estão conosco, e aqui, juntos, construímos a nossa vida para a eternidade. Obrigado, pastor Douglas. Amém, bispo. É visão de reino. Visão de reino. Visão de reino é nosso pra gente, né? É tudo. Eu estava falando essa semana que todo obreiro, todo vocacionado, né? O apóstolo, né? O profeta, o evangelista, o pastor e o mestre, todos eles têm algo em comum, além do dono da chamada de Jesus Cristo. Foram chamados para servir. Se eles não entenderem isso, nada adianta sua vocação. É verdade. Porque Deus amou o mundo tão de tal maneira que sacrificou seu filho para que todo aquele